Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo que eu considero bastante importante, que a gente fala muito de preservação da história da indústria automobilística brasileira, as coisas que a gente vai atrás, que a gente pesquisa, que a gente tenta restaurar, recuperar, né? E esse vídeo ilustra muito bem isso que a gente fala com tanta frequência. Estamos falando aqui do Esplanada 6M, do Esplanada 67, 6 marchas, né? Esse carro que está com a gente já há algum tempo. E algumas descobertas dos últimos dias aí me fizeram gravar esse vídeo contando um pouco essa história. Para quem chegou no canal nos últimos meses, né? Eu tenho a coleção de automóveis há 32 anos, né? Janeiro agora vai fazer 32 anos que eu comprei o primeiro carro, um Dodge LeBaron 1981. E desde lá eu não parei mais. E a gente vem sempre tentando buscar essas histórias, resgatar essas histórias, resgatar os carros, né? Os carros que são os protagonistas dessas histórias. E a gente tem aqui um monte de casos, né? De histórias que a gente está preservando, que a gente está recuperando. E alguns desses carros são muito raros, né? São carros praticamente extintos, né? Como esse Cinca Regente 67, esse Esplanada 67. Mas antes, e aqui a gente vê coisas, né, tão peculiares da indústria brasileira, o Esplanada 67, com esse teto de vinil, não dá nem para dizer que é meio teto, né, um terço de teto, um quarto de teto, do lado de um Tempra Coupé, um carro que só foi feito no Brasil, do lado de um Opala, essa mistura de projetos, de projeto alemão da Opel, com mecânica toda americana, né, um carro que tinha 2 jogos de ferramentas você precisava, né? Um em milímetro para tudo que fosse relacionado à carroceria, outro em polegadas para tudo que fosse relacionado à mecânica do carro. Então a gente está aqui nesse ambiente com tantas histórias para contar mais essa história. Então, se há 32 anos eu tenho a coleção de automóvel, há muito mais tempo do que isso eu me interesso pelos automóveis nacionais. Desde moleque, desde pequeno, e antes de colecionar automóveis, eu colecionava revistas, né? Então, revista 4 rodas, revista Autosport, as revistas que traziam os carros que a gente achava legal, que a gente achava bacana. Então, durante muito tempo, muito antes de eu ter carta, né? Eu tinha um negócio com o Opala SS 71, um Opala esportivo 4 portas, né? E tanto a 4 rodas quanto a Autosport testaram um azul Le Mans, que a gente nunca viu um azul Le Mans original. A gente sempre via ele no prata Inca, ou no vermelho Monza, né? E no azul Le Mans, que era o da revista, a gente nunca via e tal. E um outro carro que sempre me chamou a atenção, nas fotos de época, era o Esplanada 6 marchas, né? O Esplanada 6 marchas, não necessariamente por ser 6 marchas, mas essa foto aqui foi muito conhecida na época, uma foto de divulgação, desse Esplanada 2 faróis. Esplanada 2 faróis desde a década de 70 era difícil de ver, né? O carro fabricou muito pouco, com esse meio teto de vinil, nessa cor dourada, né? Depois eu vou voltar a falar dessa foto, mas eu sempre fiquei atrás de um carro como esse, um Esplanada com meio teto. E o único que eu conheci na minha vida até hoje foi esse daqui. A gente tem relatos de outros, mas eu nunca vi, né? Então, desde que eu entrei nesse meio de automóvel, eu perguntava para as pessoas se conheciam um Esplanada com meio teto de vinil e tal, e sempre me falavam de um Esplanada de bebedouro, né, que em bebedouro teria um dourado, assim, assim, assado. E eu tentei contato, né, com o senhor Bianchi, que era dono desse carro, há mais de uma década atrás. Cheguei a falar com ele, ele falou que tinha o carro e tal, que não tinha interesse em vender. Depois, há coisa de 7, 8 anos atrás, quando um amigo que trabalhava comigo me ajudava a fazer algumas pesquisas de carro, ele chegou a falar com a neta do seu Bianchi, né? A Roberta, que herdou esse carro do seu Bianchi. E depois a gente ficou sabendo que a Roberta faleceu. A Roberta não queria vender o carro. A Roberta faleceu e ficou para o filho dela, para o bisneto do Bianchi. Então, o primeiro carro... É muito comum um carro que a gente começa a negociar com o pai e acaba comprando do filho, né? Mas um carro que a gente começa a negociar com o pai e acaba terminando com o bisneto foi a primeira vez, né? E aí o Rodrigo entrou em contato comigo há alguns anos, dizendo que o inventário da mãe estava sendo feito, que o Esplanada tinha ficado com ele, e que o meu nome estava lá, porque eu tinha me interessado pelo carro e tal. A gente começou a conversar, foi uma conversa muito longa, o carro estava em inventário ainda. A gente levou vários meses aí para chegar num bom termo, né? E a gente trouxe o Esplanada 6M para cá.
esse esplanada estava um pouco descaracterizado, tinha algumas coisas já de época. Quando a gente procura fotos de época, a gente viu que ele tinha um friso aqui, os frisos da 68, 69, das 4 faróis colocado lá. Até hoje ele está com a grade do 67 já Chrysler, tem esse friso aqui maior em cima, né? Ele devia ter a grade sem esse friso, como esse regente aqui, né? O regente está com a grade correta, só muda o friso. A Chrysler deu uma melhoradinha no carro, colocou um friso de inox mais largo em cima e mais embaixo, para tirar um pouco essa aparência de grade feita no fundo de quintal, né? Eu acho linda, mas o pessoal na época achava que tinha uma aparência meio de fundo de quintal. Uma grade feita com perfis, né, que eram comprados e montados na própria fábrica, né? Então ele tinha algumas coisas para serem corrigidas, tinha umas capas no banco meio feias, né? E aí a gente mandou esse carro para o nosso amigo Pauluccio, um cara que conhece muito esses carros desde a época. O pai dele teve na época, ele teve depois, sempre pesquisou muito, sempre conheceu muito bem esses carros, né? E ele fez um baita de um trabalho. A gente tirou as capas dos bancos, estavam aqui o couro original. O couro original bem íntegro no banco de trás, no banco da frente, exceto no banco do motorista. E aí vocês vão ver uma história que vai... as loucuras, né, que vão aparecendo aqui. Daqui a pouco vocês vão entender por que esse banco está todo rachado, ou pelo menos uma versão bem convincente do motivo, né? E esse carro é um carro realmente muito chique, né? Ele vem com um barzinho no banco traseiro. Você abaixa o encosto de braço, puxa um barzinho que vinha uma garrafinha com 3 copinhos gravados Cinca, né? E o Pauluccio fez um baita de um trabalho nesse carro, né? A gente não fez uma restauração, a gente fez um acertão no carro. Conseguiu os piscas não, os faróis de milha original, ele estava com os faróis de milha grande em cima, né? Mas o carro sempre foi muito preservado, o carro nunca precisou passar por uma restauração. Ele tem algumas melhorias para serem feitas ainda, mas ele está aqui, né? Está bonito, está de pé, está preservado. E aí, quando a gente vai pesquisar sobre esses carros, né? Porque a quantidade desses esplanadas com 2 faróis é muito pequena, são muito poucos sobreviventes. Se a gente pega o número de chassi mais baixo desses carros e o mais alto conhecido, estamos falando um pouco de menos de 4.000 carros, mas o índice de sobrevivência é baixíssimo, né? Não tem 10, se você precisar colocar 10 num lugar, não tem. Se o Silvio Santos falar, eu quero 10 aqui no SBT amanhã, não tem 10 carros desse de pé para colocar. E esse carro tem variações, né? Em 1967, que foi um ano tão maluco para quem gosta desses carros, você teve esses carros como Cinca, né? E depois a Chrysler assumiu a operação da Cinca em fevereiro de 67. Novembro de 66, Salão do Automóvel, foi apresentado esse carro. Fevereiro de 67 foi apresentado o Regente. No mesmo mês de fevereiro a Chrysler assume, manda um carro para Auburn Hills, nos Estados Unidos. O carro volta com 53 alterações, a maioria delas absolutamente cosméticas, né? E aí a gente pesquisando um pouco mais, né? A Chrysler fez um barulho com essa história de mandar o esplanada para Detroit e tal. A gente conversando com o engenheiro Renato Zirk, que era o responsável pela parte técnica, né, da Cinca nessa época, ele nem lembrava que tinha sido mandado um carro para lá. Ou seja, uma coisa zero relevante, né, que foi mandado para os Estados Unidos, nem estava na cabeça dele. E a Chrysler fez material de propaganda, mandamos o esplanada para Detroit, tentamos destruir o esplanada, e o que ele ganhou a marca Chrysler e tal. Realmente hoje a gente sabe, né, depois que a gente foi na fonte, né, que foi muito mais marketing do que qualquer outra coisa. Mas, além do marketing, foi lá nos Estados Unidos também que ele ganhou o facelift de 4 faróis, uma frente que lembra muito um Plymouth Fury esmagadinho, né? Mas essa história vai ficando mais legal, porque à medida que a gente foi pesquisando, a gente viu que o salão de 66 foi um salão bastante importante, né? Um salão que a Ford lançou o Ford Galaxy, e que foi a grande estrela do salão. E a Cinca tinha lançado o Esplanada, que era uma baita de uma reestilização do Cinca Chambord. Se você pegar aqui, ó, do para-brisa até o Vigia é o mesmo carro, mas essa frente mais nova, uma frente bem modernizada, com um design bem exótico, né? O carro realmente era muito interessante para a época. A própria Cinca sabia que o Galaxy era um produto superior, pelo menos para fazer mais barulho no mercado,
A gente tem algumas propagandas de jornal, que não é nem de revista, né? De jornal é difícil a gente ter propaganda de jornal. E as propagandas de revista normalmente são mais institucionais e as de jornal são mais vendedoras, né? É aquela coisa mais promocional, menos institucional e mais promocional. Nosso amigo Tomás Iervolino, que era fã desses carros desde a época também, recortou algumas páginas de jornal e me presenteou alguns anos atrás. E a gente tem uns anúncios de página inteira, né, do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, de propaganda da Cinca, dizendo assim: existe um carro maior que o nosso no mercado, mas não 5.000 cruzeiros melhor, né? Então, batendo muito na relação custo-benefício do que falar da qualidade em si, porque o Galaxy era um carro bastante moderno, um carro com 1 ano de defasagem, e esse aqui é um carro que a própria curvatura do para-brisa nos remete aos anos 50, né? Mas esse salão do automóvel foi um salão super importante, né? Teve vários lançamentos, várias coisas, mas a grande estrela, que foi o Galaxy, deu uma certa eclipsada no Esplanada, que também chamou muita atenção. A gente foi atrás dessas fotos do salão, né? Algumas a gente conseguiu em revistas da época. Essa aqui é da revista Manchete da época. Olha aqui, ó. Esplanada, Dourado Goldfinger, né? Essas mocinhas cujo nome e paradeiro eu desconheço. E aqui essa foto, né? Essa foto mais famosa do Esplanada Dourado e do Esplanada Vinho. Badola, como é que você sabe que é no Esplanada Dourado e no Esplanada Vinho? Essa foto é preta e branca. Primeiro porque na revista Manchete a gente tem as fotos coloridas, né? E aqui olha que stand bacana, né? A Ford, só para vocês terem uma ideia, chamou o arquiteto Paulo Mendes da Rocha para fazer o stand da Ford para o lançamento do Galaxy. Então o pessoal realmente levava muito a sério o salão do automóvel. Aqui a gente vê que ele é dourado, né? E a gente vê que o vinho é vinho, né? Aquele mais escuro que está lá em cima, ele é um cor de vinho. Olha a grade sem aquele friso em cima e sem embaixo, como eu falei, né? Depois a gente tem aqui uma foto maior, né? Aqui onde foi tirada a foto das mocinhas. Aqui você vê bem o interior de couro marrom, né? E o volante também revestido de couro marrom. Olha que legal essa foto aqui, né? E essa foto aqui. Que as pessoas conhecendo o Esplanada, um carro de classe internacional para o Brasil, né? E essa última foto, a gente conseguiu no Sedoc da Anfávia, né? O pessoal olhando o Esplanada. E esse aqui me parece ser o Juan Manuel Fangio, até outro dia maior vencedor da Fórmula 1 de todos os tempos, com 5 títulos mundiais. Depois foi superado aí pelo Schumacher, Hamilton e tal. Mas na minha época ele era considerado, aí, na época que eu acompanhava, era considerado o maior vencedor da Fórmula 1 de todos os tempos, né? Olhando aí o Esplanada, tá? Eu sempre tive não uma certeza, mas eu sempre achei que esse carro aqui podia ser o carro do salão. Por que ele podia ser o carro do salão? Por alguns motivos, né? Eu nunca falei isso, nunca falei, esse aqui era o carro do salão e tal, porque a gente acostumou tanto a escutar bobeira, né, por aí, tanto que a gente ia terça-feira no Pacaembu, o apelido era Mentiródromo, né? Porque o pessoal contava tanta mentira. O Juscelino Kubitschek deve ter tido uma frota de carro. Todo carro que aparecia tinha sido o Juscelino Kubitschek. O Silvio Santos deve ter tido uns 50 Camaro 74. Todo Camaro 74 que aparecia tinha sido o Silvio Santos. Então todos os carros o pessoal floreava muito as histórias e tal. E a gente sempre nunca gostou disso, né? O próprio GTX 69 bronze turbina que a gente comprou, diziam que era do Leonel Brizola, mas o Leonel Brizola estava no exílio, né? Ele furava a fronteira para andar. Tem umas histórias assim, totalmente estapafúrdias, né? E aí por isso que eu nunca falei que eu achava que esse carro era o carro do salão. Mas eu tinha alguns indícios fortes, né? Primeiro, vocês que me acompanham há mais tempo sabem da minha loucura por numeração de chassi. Então, desde que eu comprei meu primeiro Dodge, o LeBaron 1981, tinha esse negócio de saber se era um dos primeiros, se era um dos últimos, como é que era o número do chassi dele e tal.
E eu nunca vi, nunca soube de outro Esplanada 2 faróis com chassis abaixo desse, tá? Então esse aí tem o chassi mais baixo que a gente conhece. Depois, né, escutando um pouco a história do pessoal que viveu a Cinca nessa época e as coisas que a gente viu na própria literatura, esse carro, o primeiro Esplanada, ele foi produzido num galpão no fundo da fábrica, onde só o engenheiro pasteiro e pouquíssimos funcionários tinham acesso. Naquela época, os salões do automóvel tinham segredos mesmo, né? Não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo. As revistas tinham repórteres que eram especializados em descobrir segredos, né? A Quatro Rodas tinha um repórter chamado Nehemias Vassão, que chegou a tomar até tiro dos motoristas da Volks que estavam fazendo testes noturnos, né, em algum carro que ia ser lançado. Então eram outros tempos, o carro ia para o salão do automóvel coberto, fechado. Lá no salão ele ficava fechado até a data de abertura do salão, onde o carro era finalmente tirado a sua cobertura, né, e era efetivamente mostrado para o público. E esse primeiro Esplanada, né, os primeiros Esplanadas foram feitos nesse galpão de forma bastante artesanal, né, para serem mostrados no salão. Então a hora que a gente vê que um carro tem um número de chassi mais baixo, significa, prova alguma coisa? Não prova nada. A maioria desses carros foi todo moída. A gente tem um índice de sobrevivência quase nulo desses carros. Ninguém queria esses carros já nos anos 70, né? Mas ser um número mais baixo é algum indício. Outro indício forte é o seguinte: nunca ouvi relato de nenhum outro Esplanada 6M dourado Goldfinger, né? O Paulucci, de novo falando do Paulucci, o Paulucci que conhece tão bem esses carros e observa esses carros desde sempre, disse que conheceu mais dois. Tem um vídeo aí que eu fui na casa dele quando o carro estava na metade do processo que está hoje, né? Ele conheceu um bronze e um preto, que ele falou que o preto poderiam até ser dois, porque ele tinha visto esse preto uma vez no litoral e uma vez no litoral, uma vez no ABC, né? Esplanada com o meio teto. Relatos de Esplanada 6M. Tem uma pessoa do grupo Cinca que diz que nos anos 90 teve um azul, né? Que o paradeiro é desconhecido. E o Tato, né, do museu lá no Rio Grande do Sul, o Tato e o filho dele desmancharam uma Esplanada 6M verde, que a princípio, ao que tudo indica, era uma Esplanada Chrysler já, com um teto inteiro, não com meio teto. Também um carro muito raro. Eu falei com o filho do Tato e disse que o carro era muito podre e eles tiraram o 6M, né, o câmbio de 6 marchas, para colocar numa rally que foi para a França, passou a pandemia toda viajando nos eventos de carro antigo na França, representando a história da indústria automobilística no Brasil. Então todos esses relatos, foram todos os relatos que a gente tem de Esplanada 6M. Só isso, nunca ninguém falou de outra Esplanada dourada 6 marchas, né? Mas ainda assim era muito pouco para a gente dizer que esse carro era o carro do salão. Até que, semana passada, a gente está no momento aqui na coleção de tentar fechar alguns ciclos, né? E a gente está tentando fechar o ciclo de restauração das esplanadas, fazendo os GTX, né? A gente está lá na oficina, tem vídeo no canal aqui fazendo GTX verde Interlagos e azul Le Mans. Então a gente quer terminar essas GTX. A gente vai ter que refazer o Regente 67 azul Montreux. O funileiro que fez a funilaria dele achou que era pizzaiolo, né? Na hora que a gente começou a ver, não tinha condição, então a gente vai ter que fazer de novo. E a gente tem ainda o Regente 67 Chrysler. A minha ideia era ter os GTX, um Esplanada 2 faróis Chrysler e um Cinca, um Regente 2 faróis Chrysler e um Cinca, né? E aí a gente matava esse assunto. Mas a gente precisava, estou mostrando aqui o acionamento do 6M, né? O acesso aqui está meio ruim, aqui os carros estão muito próximos, a gente tem esse problema de espaço ainda, mas aqui no painel você tem as posições, né? Estrada e cidade barra serra, né? Então você reduz através do acionamento elétrico a relação do diferencial, e aí você tem 3 marchas mais curtas, né, para subir a serra, para andar na estrada, para subir uma serra, né, ou mais longas para pegar uma estrada, né? Então a gente está precisando ainda de algumas peças de lataria para fazer
esses carros, né? O Chrysler Regente vermelho que a gente tem é muito liso, as laterais, teto, capô, mas a parte de baixo dele acabou, né? As longarinas, assoalhos, tal, não tem mais nada. Então a gente precisava de uma carcaça para tirar algumas peças estruturais para o Regente 67 e preferencialmente um teto, né, para a nossa GTX Azul Le Mans, que o teto dela está muito deteriorado, vai ter muita coisa para fazer. A gente achasse um teto bom, a gente trocava o teto e zerava tudo, né? Então a gente estava olhando eventuais carcaças doadoras e o Orlando viu uma anunciada na cidade de Bebedouro, a mesma cidade que eu fui buscar essa Esplanada 6M. Eu vi as fotos e eu achei que o carro não fazia muito sentido para o que a gente precisava. Por quê? Porque era uma Esplanada 69, a gente tem uma Esplanada 69 muito boa, uma vermelho cereja com baixa quilometragem, que foi de novo, né, que foi do nosso amigo Paulucci, terceira vez que estamos falando dele no vídeo, que está lá na coleção. Então, e a gente não quer mais Esplanada, a gente quer matar o ciclo, fechar, restaurar essas daí, preservar elas. Pra gente, o que a gente quer preservar acaba aqui, né? Acho que tá bom, senão não dá pra gente abraçar o mundo. Então não é um carro que eu queria pegar para fazer. Mas, por outro lado, era um carro muito inteiro, muito completo para ser desmanchado. Um carro com mecânica original, tal. E o carro esperou 50 anos, né, para alguém restaurar ele, para a gente chegar e cortar o carro. Então, até para usar peças, a gente tem que ter um critério de quais carros servem e quais carros não servem. Mas o Orlando insistiu de ir lá para Bebedouro, e acho que o sexto sentido dele achou que a gente ia descobrir alguma coisa legal. E a semana passada ele foi para Bebedouro, conversou com o dono do carro, que conhecia esse carro aqui desde zero. Era muito amigo do primeiro proprietário desse carro. O primeiro proprietário desse carro era um português, que era um cliente Cinca. Ele tinha um Cinca Presidência. Esse carro aqui, ele substituiu o Presidência. O Presidência era o Cinca mais caro, mais exclusivo, baixa produção, que existia até então. E ele provavelmente viu esse carro no salão, queria o carro, foi até uma concessionária, falou que queria o carro, e esperou o carro sair do salão do automóvel para que ele pudesse comprar o carro. E esse é o relato que a gente vai mostrar aqui a seguir. Badola, a gente está aqui com o seu Brunelli, que conheceu o seu Esplanada 6M desde zero. Conta pra nós aí. Esse carro, 67, quando ele saiu da agência, eu estava do lado do proprietário que comprou o carro. Então eu tenho toda uma história com esse carro. Esse carro, antes de ser entregue, ele ficou no salão do automóvel durante 15 dias. Aí ele veio para Santos, ele foi tirado em Santos e lá tirou da agência em Santos. O proprietário era um português, né, o senhor falou? José Pedro dos Santos, um português. Nós jogávamos tênis em Santos e ele era muito amigo meu. E ele já era cliente Cinca, né? Ele tinha outro Cinca, né? Tinha, ele teve Presidência, ele teve Rally. E aí ele comprou esse Esplanada por causa do avanço. No justamente painel, por ter a 6 marchas, né? De ter a reduzida elétrica lá. Né? Pra subir a serra, né? E vocês jogavam tênis lá em Santos sempre, então? Sempre. E conta, o senhor estava contando pra mim que ele pegou o carro lá sem nota, sem documento nenhum e veio pra cá. Ele veio pra cá sem documento, sem nota fiscal, sem nada. Aí ele licenciou o carro aqui e voltou com o carro depois. Aí depois só que ele foi pra lá. Depois que ele foi pra lá. Ele pagou o carro daqui, né? Ele fez o depósito. Pagou o carro daqui. Buscou o carro lá sem pagar. Ele já era cliente deles, né? Já era conhecido, né? Já era conhecido. Que legal. E aí o senhor teve bastante história com esse carro, andou bastante com ele? Andei bastante com ele. Ele jogava tênis, ele passava em casa, me pegava para jogar tênis. E a gente viajava para Santos com ele, né? Com o carro.
E naquela época, né, imaginar aí em 67 andar com um carro daquele 0 km, era o que tinha de melhor para andar aí, né? Era o que tinha de melhor. O seu Paulo Afonso está aqui também. E ele tem um presente aqui. Vamos mostrar aqui no vídeo aqui o presente que o senhor está mandando pro Badola. Aqui o Chicão, né? Badola, isso aqui é o troféu Tito Bianchi do 5º encontro de carros antigos de Bebedouro. Foi a última homenagem que nós fizemos para o nosso amigo Tito, que falecido logo no mesmo ano, no mês de dezembro. Essa esplanada aqui é simbólica pelo evento dele. É uma pessoa que eu tinha muita amizade. E o Tito foi o último dono Foi o último dono do carro. do 6M, né? Isso, dali passou para a neta, da neta para o bisneto e foi para a sua propriedade depois. Que legal. Sem sair praticamente da garagem que ele E o senhor conheceu o português também ou não? Conhecia, na época eu era moleque, eu conhecia o português, o Zé Pedro. Como é que é o homem que andava só sem camisa? Andava sem camisa, ele era piloto, parecia um urso. Por isso que o banco do carro tá tudo comido por causa disso. Porque o encosto do banco do motorista. O encosto do banco tá comido por causa disso. Ele só andava sem camisa. É, andava sem camisa. Que legal. É bacana aí, mais um pedaço aí da história, né? Que a gente vai contando aí. Então, só para deixar registrado esse depoimento. E a parte mais legal é a do salão, né? Então, o pessoal da concessionária que contou isso, né? Que o carro tinha ficado 15 dias lá no salão. É, e o carro ficou realmente, porque ele ligava na agência perguntando quando que vinha o carro. Quando que ia chegar, né? É, isso. E aí o pessoal falava, não, o carro tá lá em São Paulo, Lá em tá no São Paulo. salão. Que legal. Bom, beleza. Deixamos aí um abraço. Muito obrigado pela recepção aí. Obrigado. Vamos lá. Muito legal, né? Legal demais essa história. Eu queria agradecer demais, né, o depoimento deles, né? Eu acho que fica o testemunho deles, né, de quem veio no carro zero ainda sem placa, né? Escutando da revenda que tinha que esperar o carro voltar, que o carro estava no salão do automóvel, esperaram 2 semanas para o carro vir e tal. Praticamente encerra esse assunto. Ah, dá para cravar com sangue, não sei o que. Não, mas nunca vai ter uma declaração da Chrysler. Não existe mais nada disso, né? Quando a Chrysler comprou a Cinca, tudo que tinha de registro se perdeu. Quando a Volks comprou a Chrysler, ou seja, o que a gente tem hoje são os testemunhos, né? Os testemunhos dessas pessoas que viveram isso, que viveram esse carro, que viveram essa história até hoje, né? Então o Dourado Goldfinger está aqui. O vinho provavelmente não deve ter tido a mesma sorte, a gente nunca ouviu falar de um Esplanada 6M vinho sobrevivente, né? E cara, fico super contente, né? Agradeço muito o Orlando aí de ter pego esse depoimento, de ter insistido para ir ver o carro lá em Bebedouro. Aos nossos amigos que deram o depoimento, ao troféuzinho que deram para o seu Bianchi, porque depois desse português o carro foi para o seu Bianchi, e o carro nunca saiu de Bebedouro, o carro foi tirado na concessionária em Santos, foi para Bebedouro, e os relatos, né, que eles iam jogar tênis, né, com esse carro e sair de Bebedouro para Santos, é chão para burro com os carros de hoje, né? Imagina na época as estradas não eram duplicadas e tal. E o relato que o primeiro dono, José Pedro, né, só andava sem camisa, e por isso que o suor dele estragou o banco do motorista. É uma história muito legal. O Paulucci fez uma baita recuperação aqui, colou uns pedaços aqui por dentro, né? Mas uma história muito bacana e que eu tenho muito orgulho de estar ajudando a preservar ela, pelo menos por mais algumas décadas aí. Beleza? Então por isso que a gente está aqui, para recuperar essas histórias, para contar essas histórias, para dividir essas histórias com vocês. Se você gosta disso, inscreva-se no canal, o canal crescendo incentiva a gente a continuar fazendo os vídeos, né? Porque as coisas a gente faz do mesmo jeito. Imagina o que a gente deixou de fazer nos últimos 30 anos. Deixou de fazer não, o que a gente fez e deixou de registrar, né? Tantas coisas, tantas histórias, tantas coisas legais. Então inscreva-se no canal para incentivar a gente a continuar fazendo os registros de tudo isso que a gente faz. E se você gostar muito, seja membro do canal. Na descrição do vídeo tem o link para você ser membro. E ajuda a gente de uma forma um pouco mais
realista aí a continuar a nossa obra, beleza? Então é isso, abraços a todos, até a próxima e feliz 1967 para vocês.